Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver um outro tipo de endo-relações, um tipo especial de endo-relações, que são as relações de equivalência. A ideia da relação de equivalência é refletir a noção de igualdade. Obviamente, igualdade e equivalência são diferentes. Exatamente. Igualdade é quando a gente tem o mesmo objeto, né? Um objeto é igual a ele próprio somente. Equivalência é quando é muito próximo da igualdade, não é necessariamente o mesmo objeto, mas é equivalente. E equivalente dependendo do que a gente está querendo trabalhar, certo? E a relação de equivalência ajuda muito a gente. Por quê? Nós utilizamos relações de equivalência muitas vezes, e mais do que isso, o que vem com a relação de equivalência, que são as partições, para poder trabalhar depois em coisas que têm a ver com raciocínio baseado em casos. Vocês já vão ver o que é então relação de equivalência, partições e por que isso é interessante depois, beleza? Então vamos lá. A ideia é refletir então a noção de igualdade. O que a gente precisa para uma coisa ser igual a outra, ou mais especificamente ser equivalente? A gente poder tanto usar uma coisa quanto aquela que é equivalente e não perder informação nem ganhar coisas que a gente não quer. Bom, para ter uma noção de equivalência, o que a gente precisa? Primeiro, reflexividade, né? Porque a gente quer refletir a noção de igualdade, ou seja, a equivalência tem que ser de uma coisa para ela mesma, né? Algo é igual a si próprio, assim como algo tem que ser equivalente a si próprio. Então a gente precisa da reflexividade, não pode deixar. Transitividade também muito importante, porque se eu tenho um objeto equivalente ao segundo e esse segundo equivalente ao terceiro, então eu tenho que ter o primeiro equivalente ao terceiro também, certo? E vice-versa. E aí vem a simetria, né? Se eu tenho um objeto equivalente a um outro, esse segundo objeto tem que ser equivalente ao primeiro também, e é isso que diferencia bastante a equivalência da ordem, né? A gente tem simetria, tá? Então, aqui está a nossa diferença entre equivalência e ordem, porque a ordem também tem reflexividade e transitividade, porém, a equivalência tem simetria, né? A gente quer mesmo a igualdade, a gente não quer ler só que A igual a B, uma vez que A igual a B, B também tem que ser igual a A. A gente tem que ler dos dois lados, certo? Nesse caso, a gente está trabalhando com agora equivalência. Equivalência é uma noção um pouco mais relaxada do que a igualdade, né? De novo, a gente pode trabalhar agora com objetos diferentes, mas que se equivalem, tá? Definição, então, formal de relação de equivalência. Uma relação é uma relação de equivalência se ela for uma endo-relação, reflexiva, simétrica e transitiva. Beleza. O interessante da relação de equivalência é que tem um resultado muito importante e que ajuda bastante em raciocínios, em trabalho dentro da matemática, que são as partições. Então, o que é uma partição primeiro? Partição é uma forma de partir o todo em subconjuntos ou subpartes disjuntas e que a união delas dá o todo. É que nem partição em um HD, que isso é bastante frequente pra gente, né? Quando a gente vai fazer a partição de um HD, o que a gente quer? Primeiro, a gente não quer perder espaço de disco, né? Ainda mais antigamente. Antigamente, meu Deus, qualquer megabytezinho perdido era uma tristeza. Hoje em dia, ai meu Deus, olha bem. Enfim, então a gente não quer perder espaço em disco. Ou seja, a gente quer fazer a partição de forma que eu não perca espaço, certo? Então eu vou particionar meu HD, por exemplo, ou aquilo que eu quero particionar, de forma que se eu juntar tudo, eu não estou perdendo nenhum espaço. Mas também eu não posso ter zonas de conflito. Eu não posso ter
um local do meu HD que esteja em duas partições ao mesmo tempo, porque senão eu vou acabar tendo sobrescrita de dados, tendo conflito. Né? Então, a noção de partição que a gente faz no nosso hard drive, né, é exatamente a ideia de partição da matemática mesmo. Tá? A gente tem um conjunto, nesse caso, nosso conjunto suporte da relação, né, nosso conjunto A. A partição são subconjuntos disjuntos e não vazios, porque não tem sentido fazer uma partição vazia. Que são as nossas classes de equivalência. Tá? A união de todas as classes de equivalência vai resultar no conjunto original. Tá? Então, toda relação de equivalência induz uma partição e toda partição de um conjunto induz uma relação de equivalência. É uma ida e volta. Tem como provar isso, a gente não vai ver isso aqui, mas a prova é bem legal. Um dos lados da prova que a gente usa 3 técnicas de demonstração, as 3 iniciais, prova direta, por contraposição e por redução absurda, bem bacana. Tá? Vamos ver, afinal de contas, o que são classes de equivalência. Como eu disse, uma partição, cada partição a gente indica como uma classe de equivalência, porque elas são induzidas a partir de uma relação de equivalência. Tá? Então, se a gente tem uma partição do conjunto A aqui, então, quer dizer, A1, A2 até a N são todos subconjuntos de A. Tá? Esse conjunto desses subconjuntos sendo uma partição, o que isso significa? Significa que para cada AI e AJ com I e J diferentes, eu tenho que a intersecção deles vai ser vazia, eles são conjuntos disjuntos. E a união de todos os A, de A1 até AN, né, de A1 até AN, e vai ser igual ao A, certo? Então, a gente denota de forma bem usual cada partição por um elemento representativo. Ao invés de a gente chamar A1, A2 como conjuntos, a gente pega um dos elementos que estão nesse A1 aqui, um representativo, um que, isso aqui vai me denotar mesmo essa partição, e coloca entre conchetes. E daí isso aqui indica, isso aqui é o meu subconjunto A1 e assim por diante. Tá? Vai ficar bem claro agora quando a gente vai trabalhar com exemplos. Tá? Aqui exemplos de relação de equivalência. Primeiro, os exemplos mais óbvios possíveis, né? Que são os exemplos com igualdades, né? Qualquer conjunto com a relação de igualdade é uma relação de equivalência. É a relação de equivalência é uma das mais sem graças. Essa e a próxima, né? São as relações de equivalência mais sem graça. A da igualdade, eu só tenho cada elemento relacionado consigo próprio e mais nada. Então, eu tenho tantas partições quanto eu tiver de elementos. Ok? A outra relação de equivalência sem graça é essa aqui, né? É o produto cartesiano de A com ele próprio. É uma grande relação de equivalência. Tá todo mundo relacionado com todo mundo, então é o próprio conjunto só. Então a partição é só o conjunto, tá? Que sem graça, tá? Vamos fazer alguma coisa interessante? Vamos. Então tá. Vamos pegar os naturais e vamos fazer essa relação aqui de equivalência. Eu chamei essa relação de R mod 2, tá? Mod 2, né? Resto da divisão inteira. Isso aqui, né? É o resto da divisão inteira. Tá aqui, né? Tá aqui. Explicado. Então, eu pego A, faço a divisão por 2 e vejo qual é o resto. E a gente tem 2 possíveis restos, né? Eu pego um número natural, divido por 2 e pode dar resto 0 ou resto 1, certo? E eu só vou relacionar aqueles elementos que têm o mesmo resto de divisão inteira com 2. Ou seja, os elementos em que eu tenho dada a divisão inteira com 2, o resto for 0, vão estar relacionados entre si. Os que o resto da divisão com 2 der 1, eles vão estar relacionados entre si, certo? É uma relação reflexiva,
óbvio, né? Se eu pego um elemento, um número, divido por 2, vai dar algum resto, e eu pego esse mesmo número dividido por 2, vai dar o mesmo resto. Então, ela é reflexiva. Ela é transitiva, né? Se eu pego um elemento, um número dividido por 2 dá um resto, e é o mesmo resto de um segundo elemento, de um segundo número, e desse segundo número, o resto da divisão por 2 dá o mesmo resto da divisão por 2 de um terceiro número, então do primeiro e do terceiro dá o mesmo resto de divisão por 2. Então é transitiva e é simétrica, certo? Então a gente tem uma partição, a gente tem uma relação de equivalência e a gente tem uma partição entre os números naturais. Eu particiono meus números naturais entre os números pares e os números ímpares, certo? Os que têm resto 0 e os que têm resto 1 da minha divisão inteira por 2. Então estão aqui as minhas classes de equivalência. E isso é muito que a gente usa quando está trabalhando para tentar provar algo sobre os naturais, por exemplo. E digo, eu tenho aqui um número natural e quero provar que tal coisa acontece. Deixa eu raciocinar por caso. Se ele for par, funciona assim. Se ele for ímpar, funciona assim. E tá tudo funcionando. É uma das possibilidades de provar. Algumas coisas a gente só consegue por indução. Mas tem outras que a gente pode fazer por casos. E como é que a gente está fazendo isso? A gente, na verdade, está utilizando essas classes de equivalência. Eu pego todos os números pares, pego um genérico qualquer, e eu estou trabalhando com toda aquela classe. Por último, a gente vai ver, então, o conjunto quociente, tá? É a outra parte do resultado, né? Eu disse que toda relação de equivalência induz uma partição, toda partição induz uma classe de equivalência, né? Então, eu estou dando aqui qual é a partição. A partir de uma relação de equivalência, qual é a partição que eu estou tendo, tá? Então, se eu tenho o conjunto a classe de a relação de equivalência R, tá? Sobre A, o conjunto quociente, então, é o conjunto de todas as partições que eu tenho de A partir da relação R, tá? Então aqui, aqui estou dizendo que a partição dada pelo elemento A são todos os elementos B em que A se relaciona. Então a gente vê que se A está relacionado com B, a gente tem que a partição de A do elemento Azinho em R é a mesma que a partição do elemento B em R. No caso lá dos naturais, com a mod 2, né, a gente vai ter, então, a partição, os naturais, quociente R mod 2, vai ser igual a partição do 0 e a partição do 1, certo? Aqui, essa aqui vai ser também a partição do 2, que é a partição do 4, que é a partição do 6 e assim por diante, certo? Então a gente tem aqui, dado uma relação de equivalência, qual é a partição induzida. E outra curiosidade bacana, tal, conjunto quociente. Vamos pegar um conjunto quociente bem conhecido, mas que talvez vocês não tenham noção que isso é um conjunto quociente. Ok? Né? Conjunto dos números racionais, na verdade, é um conjunto quociente. Tá? Não é à toa esse Q aí, tá? Vamos lá, vamos definir de fato esse conjunto quociente, esse conjunto dos números racionais. Vamos pegar o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Todos os naturais exceto 0. E um conjunto que a gente vai chamar de F, que são as frações, tá? É o produto cartesiano dos inteiros com os naturais não nulos. Por quê? Porque eu não quero dividir por 0, tá? A gente vai ter essa relação de equivalência R aqui, ó. São pares de pares, tá? Eu tenho o par AB relacionado com o par CD, onde AB, esse cara aqui, pertence a F e esse CD também pertence a F, ou seja, o primeiro elemento aqui é um inteiro, né? A e C são inteiros. Deixa eu colocar mais bonitinho aqui assim.
A e C são inteiros, B e D são naturais não nulos. Tá? Então, a minha relação de equivalência são quando A dividido por B é igual a C dividido por D. São frações equivalentes, certo? Notem que é reflexiva, né? A dividido por B é igual a A dividido por B. Então, eu tenho a reflexividade. É simétrica, né? Se eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D, então a gente sabe que C dividido por D é igual a A dividido por B. Tá? Então, eu tenho a simetria. E é transitiva, né? Se eu tiver que A dividido por B é igual a C dividido por D e C dividido por D é igual a E dividido por F, então A dividido por B é igual a E dividido por F. É transitiva. Então, de fato, essa relação R é uma relação de equivalência. Tá? Então, o nosso conjunto dos números racionais nada mais é do que o conjunto quociente de F a partir da relação essa que a gente acabou de definir, né, de equivalência de frações, né? Cada número racional é uma classe de equivalência de frações. Olha só, o zero. Na verdade, o zero é a classe de equivalência do zero, em que eu tenho o zero dividido por 1, o zero dividido por 2, zero dividido por 3, zero dividido por 4, assim vai. O 1 meio é o 1 dividido por 2, o 2 dividido por 4, o 3 dividido por 6 e assim por diante. O menos 5 quartos é o menos 5 dividido por 4, menos 10 dividido por 8, menos 15 dividido por 12 e assim por diante. Então, cada elemento, cada número racional, na verdade, é uma classe de equivalência de frações. Bacana? Não é à toa que é esse Qzinho, é um conjunto quociente. É isso, gente. Chegamos ao fim das relações de equivalência, são bem bacanas. A parte de conjunto quociente é algo que eu gosto muito. Na verdade, para mim, eu tenho um especial carinho pelas relações de equivalência, porque foi quando eu comecei a trabalhar as relações de equivalência que me deu o clique da matemática discreta e eu comecei a entender as coisas. Depende de cada um, tá? Esse clique não quer dizer que, então agora quer dizer que agora eu consigo entender tal. Não, é que foi um momento assim de fazer muitos exercícios e eu entender como é que as coisas deveriam funcionar. Espero que em algum momento isso aconteça com vocês. É a minha esperança. Certo? A partir daqui, a gente vai começar a seguir para funções, tá? Próxima videoaula vai ser sobre propriedades gerais de relações, porque uma dessas propriedades é quando é que uma relação é funcional, e daí, a partir disso, a gente trabalha funções, porque funções são relações especiais. Até lá, tchau, tchau!